Só para dar uma recordada aqui, pessoal, os dois tipos de calor. Como que eu defino aqui o calor sensível, né? Normalmente aí nas equações eu vou definir aí ele como QS, certo? E o calor latente como QL. Lembrando que normalmente também a gente vai utilizar a unidade caloria, que é a unidade usual, correto? Tá. Como que eu calculo o calor sensível? Então, o calor sensível, ele pode ser dado por isso daqui, ó. Czão, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura, tá? Czão, capacidade térmica, é uma característica do corpo. Aí, eu não sei se vocês recordam que eu fiz até aquela comparação da bolinha de gude com a bola de canhão, ambas feitas de ferro, né? Então, claro que a bola de canhão tem uma capacidade térmica maior, para você fazer com que ela varie uma certa quantidade de temperatura, o calor proporcionado tem que ser muito maior do que em comparação com uma bolinha de gude de ferro. Não, na verdade é uma bolinha de ferro, né? Tá? Mas quando eu falo do ferro, estou falando da substância. Então a gente pode relacionar o calor sensível dessa maneira, ó, que é o famoso que macete aí, ó, a fórmula fundamental da calorimetria, tá? E o Czinho é o calor específico sensível, né? E aí ele que trabalha individualmente com cada substância. Ou seja, o ferro tem o seu, a água tem o seu, né? E nós já sabemos aí que o da água, então a gente pode colocar como que exemplo, o da água, Czinho da H, é igual 1 caloria por grama grau Celsius, trabalhando em unidade usual, tá? Calor latente é quando nós temos aí a mudança de estado. Ele é dado por isso daqui, tá? Que mole, onde que L aí seria um calor específico latente. Hoje em dia isso é chamado é mais comum chamado de latente mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro exercício, ó. Muito comum no vestibular, pessoal, vocês verem essa relação aí de troca de calor associando com uma fonte, como se fosse aí um fogão, um fogareiro, uma resistência de chuveiro, algo desse tipo. Dá uma olhada aqui, ó. Sabe-se que um líquido possui calor específico igual a 0,58 calorias grama grau Celsius. Com o intuito de descobrir o seu valor de calor latente de vaporização, né, foi realizado um experimento onde o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme até que sua vaporização até sua total vaporização, obtendo-se o gráfico ao lado. No caso aí está embaixo. O valor obtido para o calor latente de vaporização do líquido em calorias por grama está mais próximo de. Então, ó, primeiramente, o que o exercício quer que você determine? Ele quer que você determine aí o L, que a gente acabou de falar aí, tá? Então ele te dá esse gráfico. Então é como que você tivesse aí um certo líquido, né? Inicialmente ele está a uma temperatura de 0 graus Celsius, olha aqui, tá? Ele está recebendo calor de uma fonte. Então essa fonte aqui mantém aí esse calor constante ao decorrer do tempo. A gente está vendo isso aqui pelo gráfico, ó, tá? Esse calor ao decorrer do tempo seria nada mais do que a potência. Lembre-se que potência é energia por tempo. Então, pessoal, essa potência é sempre a mesma aqui nesses, digamos, 54 minutos. Só que você tem uma divisão do gráfico aqui nos primeiros 10 minutos e depois aí no restante, os 44 minutos restantes. Por que que você tem isso? Porque você tem aqui, inicialmente, essa primeira fase aqui seria a parte de calor sensível. Ele está variando a temperatura, ó. Ele chega até 78 graus Celsius e aí você percebe que a temperatura continua constante, certo? Por que a temperatura continua constante? Aqui ele está mudando de fase, ó. Ele está mudando de fase, então você tem aqui o calor latente, tá?
Isso com a mesma fonte de calor, tá? Com a mesma aí potência. Então aqui você já tem o processo de vaporização. Então se eu chamar isso daqui de 1 e isso daqui de 2, eu posso falar que a potência em 1 é igual à potência na parte 2. O que é a potência? Está definida aqui. Então vamos fazer exatamente isso, certo? Vamos lá. Colocar aqui, ó, potência em 1. Esse é o exercício claro da apostila de vocês. É igual a potência na parte 2. O que seria a potência? É da apostila 3, aí a página eu não tô aqui. Isso aí. Tá? Então vamos aí, ó. O que seria a potência 1? É o calor sensível dividido pelo ΔT1. Potência 2, calor latente dividido pelo ΔT2. Bom, pessoal, acabei de falar como calcula a massa aí, como calcula o calor de cada um, calor sensível e calor latente. Só que vocês viram que os dois dependem da massa e ele não forneceu a massa aqui no exercício. Por quê? Olha aqui. A hora que eu igualo essas potências, que eu faço essa relação, né? O que vai acontecer aqui, ó? Substitui a relação do calor sensível. Massa vezes Czinho vezes a variação de temperatura, dividido pelo ΔT1. Fazendo a mesma coisa aqui para o calor latente. Quem que é o calor latente? A massa vezes o calor específico latente, dividido pelo tempo 2 aqui, ó, que seria a potência, né? Olha aí, como é a mesma massa, é o mesmo material, tá? Obviamente eu corto essa massa. Olha que bonitinho. E aí o resto você tem, tá? O Czinho, ele fornece 0,58 calorias por grau Celsius, tá? Então, substitui lá 0,58. Qual que foi a variação de temperatura? Foi de 0 a 78 graus Celsius. Então, só vou fazer isso daqui, ó. 78. Não precisa colocar 78 menos 0. O intervalo de tempo 1 foi 10 minutos. É igual ao L, que eu quero saber. O intervalo de tempo 2, 54. Opa, perdão. Intervalo de tempo 2 é de 10 a 54. Então é 44. Pessoal, como que é uma relação aqui, digamos, proporcional entre os dois, não tem problema aí você trabalhar os dois tempos em minutos. É como se cortasse, né? Como que aqui é em minuto e aqui é em minuto, você vai acabar cortando aqui, ó. Tá? Então não faz diferença você passar para segundo ou não, correto? Então vamos dar uma ajeitada nisso daqui. Como que seria o L aí? Ó? O L vai ser... O L é igual aí, passando para o outro lado, já vou fazer as contas aqui, ó. 0,58 vezes 7,8 dá 4,524. Já vou multiplicar tudo, pessoal. Vezes 44. Então isso daqui fica 199 aproximadamente aí, ó. 199. O quê? Qual que é a unidade de L? Calorias por grama. Certo? Não envolve temperatura, né? A temperatura é constante. Então tá aqui, é aproximadamente isso. Tranquilo? Ótimo. Então, continuando aqui. Agora, ó, a nova parte aí da apostila ele fala sobre trocas de calor em um sistema termicamente isolado, ou seja, no interior aí de um calorímetro, tá? Então ele ilustra aqui com uma certa caixa, né, que seria o seu calorímetro, e aí ele coloca 3 corpos no interior dele. E, claro, você tem aqui um termômetro aí para aferir a temperatura desses corpos. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o corpo B ele tem uma temperatura maior inicial do que os outros corpos. Obviamente que ele vai doar o calor aí por corpo A e por corpo C.
tá? Então o calor é doado, então se ele perde o calor para ele é negativo, tá? Mas esse sinal vai aparecer diretamente na equação aí, por exemplo, do calor sensível, por causa da diferença de temperatura, e quem está recebendo calor é positivo, correto? Tá. Então esse calor é trocado até que se atinja o equilíbrio térmico, ou seja, até que a temperatura de todos os corpos fiquem iguais. Claro que o corpo B, quando estava com uma temperatura maior, ele vai diminuir a temperatura, em compensação, os outros corpos aumentam a temperatura, até que aí se estabilize, correto? Só que aí, como eu falei para vocês, eu havia comentado com vocês, nós temos dois tipos de calorímetro. Quais são? É o calorímetro ideal tá? E o calorímetro, obviamente, não ideal. Qual que é a diferença entre os dois? Talvez você pense, esse daqui, o ideal, não vai permitir que os corpos troquem calor com o meio ambiente. Tá certo. Só que o não ideal também faz isso. Os dois calorímetros, aliás, essa é a definição, né? É um sistema, como eu falei, termicamente isolado, ou também chamado um sistema aí de paredes adiabáticas. Tá? Guardem esse termo que a gente vai precisar no estudo dos gases aí, ó. O que seria um sistema de paredes adiabáticas? Não permite troca de calor com o ambiente externo. Qual que é a diferença, então, do ideal para o não ideal? O ideal, a capacidade térmica dele é desprezível, vai ser zero. O que isso quer dizer? Ele não influencia na troca de calor, certo? Então ele não interfere em nada na troca de calor, por exemplo, ali dos três corpos. E o não ideal? Ele influencia. A capacidade térmica dele é diferente de zero, tá? Então como que seria aqui? Aqui, se esse calorímetro fosse não ideal, ele seria um corpo a mais. Então aí você não teria somente três corpos, A, B e C, você teria também o calorímetro. E aí, por exemplo, ele poderia já estar em equilíbrio térmico com o corpo A. Então ele inicia com a mesma temperatura aqui que eu havia mencionado do corpo A, correto? E aí você tem a troca de calor com ele. Tranquilo até aqui? Bom, espero que sim, né? Então vamos ver aqui, ó. O que é importante aqui também eu frisar, pessoal? Como eu tenho uma troca de calor aqui entre eles, certo? O que um doa, o outro recebe. Então, um está doando, que nem no caso aqui o B, e os outros estão recebendo aí o A e o C. Se eu for equacionar isso, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Que a soma dos calores é nulo. O que eu estou falando aqui? Que exatamente o que um doa, o outro recebe. Se eu somar todos os calores, tem que ser igual a zero. Mas como assim? Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, somando os dois, claro, você tem uma troca nula aí, uma troca total, digamos, de calor, né, igual a zero. E aí, como eu falei, ó, se o calorímetro for ideal, tá? Isso daqui não entra, ele cai fora. Por quê? C igual a zero. Agora, se não for ideal, claro que ele vai influenciar aí na troca de calor e você considera ele. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exercício aqui, ó. Em uma cozinha industrial, deseja-se obter água a 30 graus Celsius. Opa, o que seria isso? Isso daqui já é a temperatura final. É a chamada temperatura aí que eu havia comentado de equilíbrio. Certo? Para isso, mistura-se água de torneira a 20 graus Celsius com água quente a 80 graus Celsius. Beleza. E uma panela de capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius, ou seja, o Czão aí da panela. Então a panela vai ser quem, na verdade? A panela é o meu calorímetro, tá? Então, ó, vou colocar aqui calorímetro. Despeja-se a água da torneira.
perdão, contendo aí 8 litros de água quente em equilíbrio térmico, ou seja, essa água quente aqui, ó, a 80 graus Celsius, ela tá dentro dessa panela, então a panela também começa, né, meu calorímetro começa aí com 80 graus Celsius, e a ideia é que termine a 30 graus Celsius. Como que ele vai terminar a 30 graus Celsius? Adicionando água da torneira aí, ó. Há uma vazão de 3 litros por minuto, né? E aí ele pergunta qual o intervalo de tempo que demora aí para chegar nessa temperatura de equilíbrio de 30 graus Celsius. Então perceba, eu tenho 3 corpos aqui. Eu tenho a água quente, a água da torneira e a panela, certo? Esses 3 vão começar a trocar calor. Então eu coloco aqui nessa equaçãozinha aqui, né? Vou colocar aqui corpo, calor aqui da água, vou chamar de H2O quente, mais calor da H2O fria, mais calor aí do calorímetro tem que ser igual a zero. Quais são esses calores? São calores sensíveis, certo? Por quê? Porque a gente não vai ter mudança de estado. Pô, você tem água a 80, a outra a 20 e vai terminar a 30 graus Celsius. Isso condiz aí com uma faixa de temperatura, claro que é a da água líquida. Entre 0 e 100 graus Celsius, a água sempre está líquida. E claro que a panela também não vai mudar de estado físico, a panela não vai derreter, tá? Eu só tenho que tomar cuidado aí, ó, vou até deixar ressaltado, ó, a temperatura da água quente inicialmente é igual à temperatura do calorímetro, né, da panela aí, ó, inicial, que é de 80 graus Celsius, certo? E ele dá uma densidade da água que depois a gente vai utilizar para calcular o tempo. Mas vamos aí, ó. Então, massa substituindo, ó, abrindo cada uma dessas equações, de cada um desses termos. Então, massa vezes Czinho da água, vezes a variação de temperatura da água quente, mais massa, eu vou colocar aqui massa quente, tá ok? Mais massa da água fria, vou chamar de MF, vezes Czinho da água fria, vezes a variação de temperatura dela, da água fria, mais Czão aqui, capacidade térmica, o que ele fornece aí, da panela, né, do calorímetro, vezes a variação de temperatura desse calorímetro, é igual a zero. Então vamos substituir cada termo. Massa de água quente. Poxa, ele não te deu. Ele falou que é 8 litros. 8 litros, pessoal. Ele dá uma densidade aqui, mas ó, vamos pensar uma densidade mais simples, tá? Que seria essa daqui, ó. Densidade da água, a gente pode pensar que é 1 quilograma por litro. Fica muito mais simples, né? Acho que vocês podem lembrar aí da garrafa PET cheia d'água, né? Que ela tem ela tem ali 2 quilos, né? Quando você tem um volume de 2 litros dentro dela, tá? Então, 8 litros equivalem a 8 quilos de água. Não é igual, hein, pessoal? São coisas diferentes. Massa e volume é coisas diferentes, mas a gente relaciona por meio da densidade. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 8. Czinho da água é 1, tá? Ah, mas aí a gente não está trabalhando com o quê? Tem que recordar o quê? Que o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Putz, o que eu vou fazer agora aqui? Obviamente que eu não vou poder trabalhar essa massa aqui, ó, da água em quilos. Eu tenho que passar para grama. Então, 8 quilos nada mais é do que 8.000 gramas. 1 quilo igual a 1.000 gramas, certo? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Não, apagar aqui, fica mais fácil. Então, agora sim.
8.000 vezes 1. Qual que é a variação de temperatura da água quente? Temperatura de equilíbrio, já vou colocar direto, tá? Temperatura de equilíbrio é a final, 30. Olha aí. Inicial, 80. Mais massa da água fria, eu não sei, é o que eu quero saber. Czinho é 1. Variação de temperatura. O final é o mesmo para todos. O inicial dela, da água fria, água de torneira, 20. Tá? Mais, aí, ó, capacidade térmica do calorímetro, 500 calorias por grau Celsius. Então, 500. Correto? Variação de temperatura do calorímetro. Final, 30. Inicial é a mesma da água quente, a gente já definiu, 80, isso igual a 0. Então, vamos aí. Isso daqui vai dar o quê? A gente tem aqui 30 menos 80 dá menos 50, certo? Vezes aí 8.000, tá? Vai dar um número meio grande, dá 400.000 menos 400.000, tá? Por que o sinal de menos? Porque está perdendo calor, tá? Mais aqui, 30 menos 20, obviamente dá 10 massa fria, correto? Aqui também vai dar negativo, né? Olha aqui, ó, menos 50, 30 menos 80, aí vezes 500. Obviamente, aí menos 25.000. Isso igual a 0. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar um zero de cada termo da equação. Então, eu vou cortar um zero aqui e um zero aqui, certo? Então, aqui ficou 40.000 e ali ficou 2.500, tá? Se eu passar aí pro outro lado, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente... Opa, ficou faltando cortar um zero daqui, ó. Perdão. Você vai ter exatamente aí, ó, o valor da massa fria. Qual que é esse valor? Então, ó, organizando aqui, vai ficar 42.500. Então, massa de água fria é igual a 42.500 o quê? Gramas, certo? Claro que isso equivale aí a massa de água fria 42,5 quilogramas, correto? 42,5 quilogramas, isso equivale a 42,5 litros, equivale por causa da relação de densidade. O que ele falou para nós? Que a vazão da água é de 3 litros por minuto. Como que a gente descobre, então, o tempo necessário para a gente conseguir essa massa de água aí? Esse volume, obviamente, de água. A gente pode fazer uma regrinha de 3, quem não consegue observar, ó. 3 litros em 1 minuto. Opa, minuto, o que eu estou colocando X? Minuto, né? E aí você tem 42,5 litros em X, correto? Claro aí que eu vou multiplicar em cruz, né? E aí você vai ter 3x é igual a 42,5. Você dividindo aí, isso daqui vai dar... Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 42,5 dividido por 3. Isso dá aproximadamente aí, ó, 14,16 minutos, certo? Qual que vai ser a resposta aí, ó? Entre 13 e 15 minutos. Resposta D. Tranquilo?